Equilíbrio, peça fundamental. O trapezista e o salto mortal. O ator no momento do ato final. O homem entre o bem e o mal. Equilibrando seu ser e seu ter. O que importa, os olhos querem ver. Saber a diferença entre querer e poder. Desconhecer os mistérios da vida e viver. Equilibrar-se, monitorar-se, conectar-se, entender-se, querer-se, desejar. Perseguir-se, perder-se, matar-se, renascer-se, filosofar-se, encontrar. Porque se acabar, se nada acaba na imensidão. Equilíbrio em tudo, nas palavras, nas ações, segredo da vida do mundo, chave mestra, felicidade, canções, canções. Conectar-se, entender-se, querer-se, desejar-se, perseguir-se, perder-se, matar-se, renascer-se, filosofar-se, Olá, que a paz de Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, possa envolver a todos nós. O meu nome é Marcos Jordão, então antes de mais nada eu gostaria de agradecer o convite do Caminheiros de Jesus para estar aqui trabalhando na Seara Espírita, trabalhando na divulgação do pensamento de Allan Kardec, a fim de nos proporcionar a todos nós melhores recursos para buscar uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Então estamos aqui para bater um papo sobre um tema que faz parte aí do chamado pensamento filosófico, né, do aspecto filosófico da doutrina espírita, e que se trata das virtudes. Em verdade, de uma virtude principal, porque o tema é a maior de todas as virtudes
ele foi pensado, né, foi originado a partir da questão 893 do Livro dos Espíritos, justamente no capítulo 12, que ele fala da perfeição moral, e o item se chama As Virtudes e os Vícios. Essa questão 893, os espíritos respondem em determinado momento a Kardec que a mais meritória das virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então daqui surge o título desse nosso bate-papo, né? A mais meritória das virtudes, a maior de todas as virtudes, se eu quiser buscar lá o topo, né, se eu quiser buscar a virtude top, é a mais desinteressada caridade. Portanto, a caridade é uma virtude. E o que chama a atenção, né, o que nós vamos entender como pano de fundo para esse bate-papo, falando da caridade como uma virtude, segundo os espíritos recomendam a Allan Kardec? O pano de fundo é que tenho observado em muitos companheiros espíritas uma certa aflição pelo fato desse momento de pandemia, momento duro, momento que já está se estendendo por demais essa questão da pandemia. Porém, aí as orientadoras, as instituições orientadoras do movimento espírita, como CERJ, a FEB, continuam a recomendar que os centros espíritas só voltem ao normal ou comecem a voltar quando estiverem aí com pelo menos 80% da população vacinada integralmente, ou seja, com as 2 vacinas. E isso eu venho observando que às vezes gera uma certa expectativa em muitos companheiros da doutrina espírita na questão de não estarem fazendo um trabalho ativo junto aos centros, junto às casas espíritas. Até mesmo porque Kardec vai dizer que todos os deveres do espírito ou do cristão, ele vai dizer que se resumem nessa frase: fora da caridade não há salvação. Vejam que é uma frase forte de Kardec e que às vezes a gente não se dá conta, né? Ele diz que não tem salvação se nós não praticarmos a caridade, que é uma virtude. Nós vamos falar melhor sobre isso. Quando a gente fala em salvação, vamos entender a salvação como evolução, como educação. A palavra salvação ela foi muito deturpada com o passar do tempo pelo próprio pensamento religioso. Então, quando Kardec fala que não há salvação, ele está dizendo que não há crescimento, não há evolução espiritual, não há como nós avançarmos na escala espírita. Sabe lá a escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, a partir do item 100? Então a gente não cresce, não evolui, se não praticar a caridade. Isso é muito caro a nós espíritas, essa advertência do codificador. E não poder estar numa casa espírita participando dos trabalhos sociais, eu noto que perturba muito a maioria de nós espíritas. Uma outra questão interessante para colocar como esse pano de fundo aqui do nosso bate-papo é uma obra chamada Tormentos da Obsessão, do espírito, se eu não me engano, Manuel Filomeno de Miranda, psicografada pelo Divaldo, onde lá existe a narrativa de uma colônia espiritual de atendimento, de socorro no mundo espiritual, que socorre aqueles que desencarnam, e especificamente nesse caso dessa obra que socorrem espíritas falidos. E trata-se de um hospital psiquiátrico gigantesco, com muitos pavilhões, que é dirigido pelo espírito Eurípides Bassanufo. E aí note bem que essa obra, esse livro do Eurípides Bassanufo, ele vai colocar lá diversas personalidades famosas. Ele disfarça o nome
do Espiritismo, que muito embora tenham estado lá trabalhar ativamente, então lá tem palestrantes, grandes médiums, e que quando desencarnam, desencarnam numa situação psíquica, psicológica muito ruim, necessitando assim de um atendimento mais específico. E o que nos leva a pensar na seguinte condição: ué, mas os espíritas não fazem a caridade? Como é que quando eles desencarnam em condições tão complicadas? Perceba bem que existe o socorro espiritual, o auxílio espiritual, que denota que há uma afinidade dos espíritos ali socorristas nas regiões do além com aqueles trabalhadores da doutrina espírita. Mas é isso? Será que nós trabalhamos, será que nós queremos desencarnar nessa condição, muitas das vezes lamentável de saúde mental deficiente? E afinal de contas, se fora da caridade e nossa salvação, nós os espíritas não fazemos tanta caridade, como é que ainda acontece isso? Se nós pararmos para pensar, o movimento espírita é o que faz a maior caridade, segundo o IBGE, é o que presta o maior serviço social sem verba pública no Brasil. Então, no Brasil, os espíritas, sem ajuda, sem orientação pública, sem verba governamental, eles fazem o maior serviço de assistência social aqui no Brasil, isso dito pelo próprio IBGE. E aí o que está faltando então? O que está acontecendo? Então nós notamos lá no decorrer do livro, eu não quero aqui dar muitos spoilers, que o maior problema que acontece é que muito embora a gente tenha feito um trabalho, principalmente na área social, ou um trabalho na caridade espírita, seja no trabalho mediúnico, seja no trabalho de atendimento lá, atendimento fraterno, seja lá o que for, mas existe um certo conflito entre ser e parecer. Parece que os espíritas, ao chegarem, segundo o relato do livro, Tormentos da Obsessão, chegam lá e falam assim: meu Deus, era verdade, e enlouquecem. Parece haver uma falta de coerência entre o que se faz e o que se pensa. Então, pano de fundo para o nosso bate-papo aqui sobre virtudes. Virtudes. Então, o que é uma virtude? Já que os espíritos dizem que a caridade é a mais meritória das virtudes. Eu vou só relembrar uma questão. Na verdade, eles dizem que a mais meritória, ou seja, a mais meritória das virtudes é a que se assenta, a que se estrutura na mais desinteressada, guardem esse nome, na mais desinteressada caridade. Então a caridade é uma virtude, a maior de todas, a melhor de todas, a que traz mais mérito para aquele que a pratica. Os virtuosos da caridade são os que possuem mais mérito. O que eu estou querendo dizer com mérito? É que merecem mais. É o que tem maior merecimento, obviamente, porque trabalharam para isso. Deus não dá nada de graça para ninguém. Faz parte da educação do crescimento, o trabalho duro, o aprendizado através do estudo, da reflexão e da ação no bem. Então, essa é a maior meritória. Mas, quando nós falamos de virtudes, vícios e virtudes, nós não vamos abordar os vícios, mas quando nós falamos de vícios, não é só a caridade, existem diversos vícios. Ou melhor, existem diversas virtudes. Não vamos falar de vícios hoje, que não dá tempo. Mas existem a paciência, a coragem, a generosidade, tudo são virtudes. Mas como é que a gente pode entender uma ação ou um comportamento como virtude? O conceito de virtude ele está ligado às excelências humanas, à qualidade de caráter da pessoa. Veja, quando eu estou falando de caráter, eu estou falando de quê? Da característica da pessoa. Os gregos diziam que caráter é uma marca profunda, uma marca psíquica
profunda. Então pensem no seguinte, quando a gente admira uma pessoa, poxa, fulano é de uma paciência, de uma tranquilidade que contagia. Então, essa admiração, é isso que a gente acha tão sublime, isso é uma virtude. É uma característica da pessoa. Faz parte dela, ela é assim. Então a virtude é uma característica, uma marca profunda de caráter, obviamente relacionada ao bem, em fazer o bem, em proporcionar o bem. E essa virtude, a virtude, ela está muito ligada, na verdade, a gente não pode pensar no sentimento de virtude como uma coisa isolada. Então, assim, a gente não dá para pensar na virtude como um conceito de sentimento. A virtude é um sentimento. Porque só o sentimento não caracteriza a virtude. Porque você pode sentir, você pode se emocionar, você pode ser uma pessoa afetuosa, mas não vai ter uma outra característica que a virtude solicita, que é a ação no bem, que é a ação movida pela vontade. Então não só eu preciso estar movimentado por um sentimento, por uma marca de caráter, por um desejo no bem, como eu preciso agir. Eu preciso movimentar esse sentimento. Eu preciso traduzir esse sentimento em ação. E mais ainda, mais do que traduzir em ação, mais do que estar imbuído do sentimento, eu preciso agir com inteligência. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, como fazer da melhor maneira possível. Então vejam bem, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que uma virtude, ela envolve sentimento, inteligência e ação. Sentimento. Não adianta também eu ajudar, sem estar envolvido por um sentimento, fazer de maneira automática, de maneira fria, ou buscando outros interesses que não aqueles que estão dentro de mim. Então, note bem, a virtude é uma ação, mas essa ação precisa estar munida de coisas interiores. Uma delas, o sentimento. Essa ação, é importante que se diga que ela precisa ser uma ação livre. Ela precisa ser de iniciativa da pessoa e que essa iniciativa tenha convicção, tenha vontade. Não, é isso, né? Eu defino como fazer. Não adianta eu fazer porque alguém mandou. Não adianta eu fazer porque ao fazer eu vou estar ali ficando de acordo com alguma norma. Não, se não tivesse uma câmera ali me filmando, eu não precisaria fazer. Se não tivesse radares no trânsito, eu não precisaria fazer, porque eu só estou fazendo porque tem um radar ali. Então eu tenho que respeitar o limite de velocidade, senão eu vou ter que pagar uma multa. Eu vou sofrer as sanções, as consequências. Então a virtude, ela precisa ter uma ação livre. Eu faço porque eu decidi fazer. Porque se tiver alguma coisa, outra não é uma ação livre. E ainda por cima, ela precisa ter o contributo da inteligência e da razão. Então imagine só, se eu estou passando por um local onde existe ali um acidente de trânsito, tem uma pessoa gravemente ferida, e eu, imbuído por um sentimento de querer ajudar, tomado de compaixão, digamos assim, conforme a narrativa de Jesus, lá na parábola do bom samaritano, Jesus diz que o samaritano foi tomado de compaixão, e aí eu vou lá no acidente, tem uma pessoa lá, inconsciente, eu vou mexer com a pessoa, conduzo de forma equivocada, movimento lá de maneira que não deveria e agravo mais o problema. Então a virtude,
uma ação virtuosa, uma ação de coragem, por exemplo, ela precisa estar imbuída de sentimentos, de bons sentimentos, de uma ação. Esse sentimento precisa ser traduzido para ação, por uma ação livre. Eu fiz porque eu quis, não foi porque o patrão mandou. Eu fiz porque eu quis fazer, eu tomei a iniciativa de fazer, e eu preciso usar da inteligência para fazer da melhor forma possível. Então, na virtude está envolvido pensamento, sentimento e ação. Essa é uma ação virtuosa. Isso são ações virtuosas. Uma outra característica que eu posso trazer aqui como ingrediente para esse conceito, para entender uma virtude, é entender que uma virtude ela precisa estar ali motivada pelo desinteresse. Allan Kardec e os espíritos falam muito disso na codificação, né? O desinteresse. Lá no livro dos médiuns, quando ele está falando lá dos perigos que o médium corre no trabalho mediúnico, de ser enganado pelos espíritos, né, de permitir que as suas paixões o levem por caminhos tortuosos, né, orgulho, vaidade. E aí ele pergunta qual é o médium, né, como deveria ser o médium para ele nunca ser enganado. E eles dizem que nunca ser enganado não é possível. Em algum momento o médium é enganado. Mas o que mais se aproxima, o melhor médium é aquele que age no mais profundo desinteresse. Ele não tem interesse pessoal nenhum ali. Isso é uma virtude do médium. Então, a virtude, ela precisa ser uma ação desinteressada. Ela normalmente é uma ação moral com desinteresse. Tem algo interessante, né, que Aristóteles, o filósofo grego Aristóteles, ele coloca, ele vai dizer que uma virtude, normalmente, ela é o caminho do meio entre dois vícios. Então, se a gente pensar na generosidade, uma pessoa generosa, né, se ela agir com interesse, de maneira interessada, ela vai ser uma pessoa avara. O que é o avaro? Né? A avareza. A avareza é aquilo que retém tudo e não dá nada para ninguém. Ele só pensa nele. O outro extremo é a prodigalidade. O que é a prodigalidade? A prodigalidade é a pessoa que sai distribuindo, né, a esmo, sem nenhum planejamento, né, sem nenhum sentido. Ele é irresponsável, chega a ser irresponsável e distribui tudo. Então, entre a avareza, não dar nada, a irresponsabilidade da prodigalidade, que dá tudo sem pensar, sem planejar, você tem no meio a generosidade. Então, a generosidade é uma virtude, e isso é um conceito trazido por Aristóteles. Se a gente pensar, por exemplo, na coragem, qual é o extremo, um extremo da coragem, que é a virtude? A coragem seria o caminho do meio. É a covardia. É a pessoa que se acovarda porque ela está pensando ali nela. Ela tem um interesse. A outra é o temerário. A temeridade, a pessoa que é temerária, ela age também de maneira impulsiva, irresponsável, de maneira muito improdutiva. Não é coragem. Por quê? Porque a coragem tem que ser uma ação de bons sentimentos, uma ação livre para traduzir esses bons sentimentos, e algo que você use o pensamento, a inteligência, a razão, para não se tornar um temerário, né, e nem deixando de agir, se tornar um covarde. Então, a virtude, ela é o caminho do meio que deve ser feito no mais absoluto desinteresse. Muito bem, e aí, como nós estamos falando que a caridade, nós não, né? Na questão 893, os espíritos dizem que a caridade é uma virtude, a maior de todas as virtudes. Vamos pensar bem na questão, essa questão de quando eu faço coisas, quando eu trabalho no bem, quando eu estou ajudando alguma instituição, esse entendimento de que isso é caridade. É aqui que está o questionamento, né? Isso é
verdadeiramente caridade? Se é caridade, por que não alcança os objetivos que Kardec nos solicita? E aí vamos aqui na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai perguntar exatamente o que é caridade. E ele vai perguntar o que é caridade para Jesus. A pergunta é a seguinte, ó, questão 886, caridade e amor ao próximo. Pergunta assim, ó, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então vejam que Kardec vai logo ali no coração do conceito. Então, como, Kardec pergunta, o que é a caridade da maneira como entende Jesus? A resposta, vejam bem a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então vejam como é a definição de caridade para os espíritos segundo Jesus. Então Jesus vai dizer que a caridade é benevolência para com todo mundo, indulgência para com as falhas alheias, com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Está escrito aqui que tem que dar coisas, que caridade é, por exemplo, distribuir uma sopa para moradores de rua, que caridade é oferecer cesta básica para pessoas que estão em condições de pobreza, principalmente pobreza extrema. Está escrito isso aqui. Nós podemos interpretar a caridade pura e simplesmente como dar a esmola. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai tratar da questão da esmola. Eu já vou aqui começando a esclarecer, né, e dizendo o seguinte, que a esmola é apenas um pedaço da caridade. É dar a esmola, trabalhar no departamento social de uma casa espírita, na ação no bem, fazendo o bem, que é fazendo o bem. É apenas um passo que a gente dá rumo a uma ação virtuosa, verdadeiramente caridosa. E notem que eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que é o bem. Eu não estou aqui desqualificando o trabalho social de lugar nenhum, não só é um trabalho do bem. Mas é caridade, a verdadeira caridade como entendia Jesus? Quando eu faço algo, quando eu faço alguma coisa movido pela vontade, isso eu sei que essa questão é uma questão, como eu falei no início, uma questão bem filosófica. Mas vamos raciocinar da seguinte maneira. Quando eu faço alguma coisa, uma ação, para ser uma ação, principalmente uma ação moral, ela tem que estar movida pela vontade. Não adianta eu fazer porque eu precisei fazer, senão eu ia perder o meu emprego. Eu precisei fazer isso, senão eu ia perder a oportunidade de uma promoção. Eu estou falando de uma ação movida pela vontade própria. Então, o fato de eu executar essa ação não significa necessariamente nem que ela seja uma ação moral, nem que ela seja uma ação no bem. Então nós estamos falando aqui de ações no bem. Então vamos colocar isso no exemplo. Um político, vamos dizer que eu me candidato aí a política, a vereador aqui pelo Rio de Janeiro, pelo município do Rio de Janeiro. E durante a minha campanha eu ofereço cestas básicas a comunidades, a pessoas carentes e necessitadas. Estou fazendo bem. Estou fazendo bem. Há algum problema, algum mal em dar cesta básica para quem precisa, matar a fome das pessoas? Não estou. Não há problema nenhum, não há mal nenhum. Eu estou fazendo bem. Só que na hora de eu entregar a cesta, eu entrego o meu santinho com o meu número lá para votar na hora da urna. Vai aquele santinho com a foto do candidato e o número dele. O fato dele dar o santinho deixou de ser uma ação do bem? Não.
O que está acontecendo nesse momento é que existe um interesse dele. Existe um interesse naquela ação de dar uma cesta básica. Existe um outro interesse que é o quê? Conseguir o voto para se eleger. Mas a ação continua sendo a ação no bem. Então essa ação é uma ação de beneficência. Fazer a beneficência, ser beneficiente, significa ação no bem, trabalho no bem. A ação no bem, o trabalho no bem, é um dos ingredientes da caridade, mas não define a caridade como um todo, porque o conceito de caridade para o Espiritismo é um conceito mais amplo, mais geral, que envolve o quê? Sentimento, pensamento e ação. Bons sentimentos, porque eu posso estar fazendo uma ação no mal. Não é isso? Eu posso, por exemplo, estar vendendo drogas. E aí eu estou vendendo drogas, há algum mal em vender drogas? Há. Então essa ação precisa ser uma ação no bem, imbuído em bons sentimentos. Normalmente quem está vendendo droga não está com bons sentimentos. A única coisa que talvez aí esteja se enquadrando na configuração é estar usando a inteligência, mas não basta só usar a inteligência, precisa ter, né, as três questões envolvidas aí. E além disso, para coroar essa trilogia, eu preciso do desinteresse. Então, uma ação na caridade, uma ação virtuosa, ela precisa ser uma ação desinteressada. Quem está falando isso? Eu? Não. Kardec. Vejam que ele fala o quê? Ó, benevolência para com todos. O que é benevolência? Benevolência é desejo no bem. Nem sempre quando eu estou fazendo uma boa ação, eu estou desejando o bem naquele ato de fazer. E aqui eu queria também chamar a atenção que o fato de uma ação ser interessada, o interesse tem a ver com interrelacionamento pessoal. Não quer dizer que uma ação interessada, que eu tenha algum interesse, é uma ação ruim, que o interesse é algo ruim. Exemplo, a gente trabalha, sai para trabalhar todo dia de manhã, volta tarde. No nosso trabalho a gente faz coisas boas. A gente está ajudando ali, né, com o trabalho a manter a sociedade, a fazer com que a sociedade progrida, com que a sociedade evolua. Então, no meu trabalho, eu estou fazendo bem. Mas eu tenho desinteresse ali, eu estou indo trabalhar de maneira desinteressada, eu acordo cedo, pego um ônibus cheio. Não. Qual é o meu interesse? É ganhar o salário. Então, é uma ação no bem, interessada, com interesse, mas o interesse é ganhar o salário. O que tem de errado nisso? É necessário o salário para viver. Ok? Então, uma ação interessada, não estamos dizendo também que é uma ação ruim. Quando eu pratico uma ação no bem, estamos querendo dizer com isso, né? Quando eu pratico uma ação no bem, nem sempre eu estou fazendo a caridade. Mas quando eu estou fazendo a caridade, eu estou praticando uma ação no bem. Ou seja, o resultado da caridade é a ação no bem. E aí quando ele fala assim, ó, benevolência para com todos, vejam que ele fala para com todos, ou seja, desejo no bem para todos. O que é a benevolência? E quando eu estou desejando o bem, as minhas ações vão ser boas ações. A gente precisa começar pela ação. A gente não consegue primeiro se tornar uma pessoa virtuosa e depois começar a trabalhar no bem. Portanto, o caminho está correto. A gente faz trabalho na casa espírita, a gente ajuda lá. Esse é o caminho. E através do estudo, das reflexões, do pensamento, a gente vai aprimorando essas ações, melhorando os sentimentos, melhorando a inteligência para poder trabalhar e servir melhor, né? E para que o resultado, que são as ações, o resultado da vontade, possam ir se aprimorando. Então, benevolência para com todos. Vejam um outro detalhe que é benevolência para com todos. Ah, mas e o Bolsonaro aí? O Bolsonaro está
meu amigo, é benevolência para com todos. Ah, com o Bolsonaro também? Com o Bolsonaro também. Ah, mas e o Lula? Bom, o Lula pisou na... O Lula, meu amigo, qual foi a parte que você não entendeu que é benevolência? O que é benevolência? Desejo do bem. Querer o bem de todos. Essa questão é tão ampla que você pode pensar assim, eu estou fazendo o bem porque eu estou com medo de ir para o inferno. Os espíritas, por exemplo, às vezes fazem o bem para não irem para o umbral, para ganharem bônus horas em nosso lar. Você está fazendo o bem, mas não está fazendo o bem de maneira desinteressada. Tem que melhorar isso aí. Existe um interesse. O interesse pode ser amplo, geral e restrito. Então, é por isso que Allan Kardec, lá na Escala Espírita, quando ele vai falar dos bons espíritos, ele fala que os bons espíritos são aqueles que possuem o desejo no bem. Ele não fala que os bons espíritos são aqueles que fazem o bem. Exatamente por isso, porque nós fazemos o bem. Todos nós fazemos o bem. Mas ainda temos, muito das nossas paixões ali, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de ter que ficar tirando foto para mostrar que está fazendo a caridade. Então, estão entendendo os conflitos e como o Espiritismo se aprofunda muito nesses conceitos? Portanto, desejo no bem é a marca do bom espírito, é uma das marcas dos bons espíritos lá na Escala Espírita, conforme descreve Allan Kardec. Qual é a outra característica da caridade, como entendia Jesus? Indulgência para com os erros alheios. O que é ser uma pessoa indulgente? O que é você se relacionar com indulgência? É você destacar o que as pessoas têm de melhor e não o que elas têm de pior. Porque coisa ruim, todos nós, espíritos ainda imperfeitos, no mundo de provas e expiações, nós temos muitas imperfeições. Por isso estamos aqui, planeta de provas e expiações. Então, isso nós já sabemos. O indulgente, ele atrai, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas para ele. Porque como ele valoriza aquilo, a pessoa pode ser muito chata, pode ser insistente, a pessoa pode ter 1001 defeitos, mas ela também tem qualidades. Então o indulgente, não é que ele não veja as qualidades, ele vê. Não é que ele ignore no sentido de dizer assim, não, isso não é nada, isso é bobagem. Não, ele valoriza sim as imperfeições. Mas na hora do trato ele não vai ficar buscando o lado negativo para poder ali se relacionar com a pessoa. Então é uma pessoa que de repente tenha um problema de relacionamento, ela não consegue, ela é muito agressiva, mas você consegue ali conversar com ele e perceber que, muito embora ele é muito agressivo, ele se relaciona mal com as pessoas, ele é muito grosso, mas ele é uma pessoa inteligente. No fundo, ele age dessa maneira por ignorância. Vejam só que eu não estou aqui diminuindo, ele precisa melhorar isso. Mas ele é um cara inteligente, se você conversar, você vai ver que ele é até bem intencionado do jeito dele. Então dá para a gente tentar conseguir aqui uma colocação. Estão entendendo como pensa o indulgente? Vejam só que eu estou falando de quê? De caridade. Então a caridade é o quê? A caridade, na verdade, é a união de 3 virtudes, Benevolência, que é desejo do bem, e quem é benevolente, ele faz o bem. E indulgência e outro, perdão das ofensas. Qual é a principal característica do perdão? A característica do perdão é que o perdão é bom para quem perdoa. O perdão não tem nada a ver com esquecer o perdão, ou melhor, esquecer a ofensa. Menosprezar, fingir que não está acontecendo, conviver bem com o inimigo, não tem nada a ver com isso. O perdão é um sentimento que te liberta da mágoa, da raiva. Então o perdão é como se ele promovesse uma blindagem em torno de você para que você não se abale tanto
com os espinhos que muitas das vezes os nossos irmãos, ainda equivocados, ignorantes, nos oferecem. Então, o perdão é esse sentimento assim, apesar de tudo que ele fez, apesar da maneira como ele apesar de eu achar que se eu facilitar, ele vai me prejudicar de novo, apesar de tudo isso, eu convivo bem com isso. Eu não me permito ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu não me permito mágoa, ódio. Chico Xavier dizia que o ódio é o veneno que a gente bebe para matar o outro. É a mágoa. O perdão é quando você corta os vínculos e não se permite atingir por aquilo ali. Então, caridade, benevolência, indulgência e perdão. E isso tudo caracterizado pelo absoluto desinteresse. Então vamos voltar lá na questão original, que é a questão 893. Vejam só qual é a pergunta. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio. E são os espíritos respondendo a Kardec. Porque todas indicam em progresso da senda do bem. A virtude, veja bem, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então notem que a virtude é uma coisa que a gente vai construindo. Vejam que mesmo a gente ainda tendo questões a resolver, mesmo a gente ainda tendo inclinações negativas, já vai haver uma construção da virtude, é isso que ele está falando, a partir do momento que eu resisto a essa atração para coisas negativas. Ao invés de eu ficar com raiva, eu falar, vamos deixar para lá, isso faz parte da vida, né? Ficar com raiva não me ajuda em nada. A pessoa fez isso, mas ele é um ignorante, ele não sabe o que está fazendo. Então toda vez que eu, mesmo com vontade de apertar o pescoço da criatura, de dar o troco, né? de ficar irritado, né? de ficar de mau humor, quando eu resisto a isso, quando eu conscientemente vejo aí o papel do pensamento, o pensamento ali fazendo com que eu resista, isso já há virtude aí, né? Já há uma construção da virtude. É isso que os espíritos dizem a Kardec. Aí ele diz o seguinte, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Então, estão percebendo como é que essa coisa do desinteresse é importante para a nossa construção, para a nossa evolução, para o nosso crescimento? Olha só, a coisa mais importante que ele fala, né, a sublimidade de uma virtude, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, quando eu faço o bem, sem ter nada escondido ali, no meu pensamento ali. Não, na verdade eu estou fazendo, mas é porque ali futuramente, né, esse cara aqui que eu estou ajudando, ele participa ali, né, de uma grande empresa e depois eu vou ter um contato com ele. Não pode ter esse pensamento oculto. É simplesmente o bem pelo bem. É simplesmente o prazer, né, de executar uma ação no bem. Sem nada por trás disso. Sem pensamento oculto. É mais ou menos como escutar música. Né? Escutar música não é uma coisa tão boa. E escutar música é uma coisa boa pela música. Pela música, pelo sentimento, pela sensação. Né? Porque escutar música, em tese, na prática, não me traz nenhum tipo de benefício profissional, melhoria, nada disso. Escutar música é algo que eu gosto. Essa é a tradução. Né? Então, sem pensamento. Aí é que ele entra com aquela frase inicial. A mais meritória, ou seja, a mais meritória de todas as virtudes, é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, desinteresse talvez seja a palavra mais chave aqui nesse bate-papo de hoje. Então, meus amigos, se eu estou afastado da casa espírita por conta da pandemia, né, por conta
Isso não quer dizer que eu não estou fazendo a caridade, porque a caridade é mais ampla do que isso. A caridade exige ingredientes, conceitos que precisam estar em mim onde quer que eu esteja. Quando eu desencarnar, todos nós vamos, e vamos para a vida real, e ao chegar lá, a gente encontra amigos espirituais para nos ajudarem, para nos prestar socorro. Isso não estou dizendo que é ruim. Até porque onde é que a gente consegue a simpatia dos bons espíritos? Justamente no trabalho do bem. Nós vamos criando uma simpatia com eles. Não há problema nenhum. Mas nós devemos nos perguntar se nós queremos, se nós estamos trabalhando para, quando chegar no mundo espiritual, entrar numa crise, né, de falta de alinhamento daquilo que eu penso com aquilo que eu realmente fiz. De coerência. Coerência é o que nos falta muitas das vezes quando nós desencarnamos. E a falta de coerência nos faz nos sentir culpados, nos faz sentir remorso, e isso não é bom. Então nós devemos buscar esse trabalho na caridade, entender o que é a caridade, a fim de nós buscarmos equilíbrio, de nós desencarnarmos de maneira equilibrada. Porque na maioria das vezes o que nós fazemos, naquilo que nós entendemos como caridade, e repito, mas é só um pedacinho da caridade, é como se nós estivéssemos pagando um plano de saúde espiritual para quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu ser atendido, né, pelos hospitais lá do mundo espiritual. E não é assim que deve ser. Nós devemos trabalhar pela lucidez, pelo equilíbrio, para retornar ao mundo espiritual são, para retornar, para ajudar, para continuar a caminhada. E para fazer isso, para conseguir chegar no mundo espiritual de maneira coerente, de maneira sã, não tem outro jeito, é só na caridade, como diz Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. Isso é fato. O que nós precisamos fazer é entender o que é essa verdadeira caridade, como pensava Jesus, né? Entender o funcionamento, entender a maneira como eu devo pensar a caridade para tomar as melhores decisões para a minha vida. Para fazer as melhores escolhas para buscar uma vida feliz. Esse é o objetivo, né, da caridade, nos tornar pessoas melhores, pessoas felizes, nos salvar no sentido de evoluir. Mas para fazer isso, nós precisamos saber o que estamos fazendo. Nós precisamos entender o que estamos fazendo. Meus amigos, foi um prazer estar aqui nesse ambiente virtual. Encerro elevando o pensamento a Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, para que Ele nos abençoe, nos envolva e nos oriente pelos melhores caminhos. Mas lembrando que quem tem que caminhar somos nós. E ele dizia que nas dificuldades, quando estivermos sobrecarregados, aflitos, vinde a mim e eu vos aliviarei, pois que leve é o meu fardo, suave é o meu jugo, vinde a mim. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.